Eu estou no versículo de número 2 em diante. Diz assim a palavra: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, revela-te sobre esse lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero pregar sobre fazendo da fraqueza a força. Amém? Diga: fazendo da fraqueza, fazendo da fraqueza a força. Aleluia. Meus irmãos, eu penso que o outro microfone, para não criar problemas. Fazendo da fraqueza a força. Aleluia. Essa é a palavra que eu quero partilhar com os irmãos nesta noite. Sabe, hoje em dia, você pergunta, por exemplo, por que você não foi à igreja? Estava fraco. Por que você não está a pregar? Estou fraco. Por que você não está a fazer? Estou fraco. Aleluia. Porque entendemos que fraquezas existem, fraquezas acontecem. Fraquezas não fazem parte da essência do espírito recriado, mas a fraqueza faz parte da carne do homem. Amém? Normal, você não vai pregar bem. Aleluia. Desliga a voz. Desliga, amém? Não vou pregar bem. Para esse vídeo vai longe. O outro microfone. Tem pilha nova. Eu às vezes quero voar, então. Fraqueza não faz parte da essência do espírito recriado do homem, mas fraqueza faz parte da carne, do corpo do ser humano. Aleluia. Porque o espírito recriado que nós recebemos da parte de Deus é um espírito que não conhece fraquezas. Como assim, pastor? Quando olhamos para Timóteo, a Bíblia diz que o espírito que recebemos não é o espírito da escravidão, ou melhor, é o espírito da excelência, é o espírito de moderação e é o espírito de fortaleza. Logo, quando a Bíblia Sagrada diz que o espírito que nós recebemos é um espírito de fortaleza, está a inibir, está a dissipar toda a fraqueza. Aleluia! Porque quando vamos nas palavras sinônimas e antônimas, a força é o sinônimo, o antônimo é a fraqueza.
Logo, se a Bíblia está a dizer que recebemos o espírito de força, de fortaleza, não existe fraqueza para o espírito recriado. Não existe fraqueza para o nosso espírito, mas há fraqueza na nossa carne. E nós, pelo Espírito de Deus, ou pela dimensão que nos encontramos, espiritualmente falando, podemos abater essa fraqueza. A fraqueza de não vir à igreja, a fraqueza de não orar, a fraqueza de não jejuar, a fraqueza de não meditar na palavra. Nós, pela essência do nosso espírito, conseguimos derrubar essa fraqueza. Aleluia. Então, quando vamos na palavra de Deus, Paulo está a dizer que conhece o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas foi levado até o terceiro céu, foi arrebatado até o paraíso. Paulo está a ousar em dizer que o homem que provavelmente ele não conhece, mas se tratava dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras espirituais, ouviu palavras inefáveis, ouviu palavra que Deus não fala a qualquer homem. E para que não se gloriasse, apareceu sobre ele um espinho na carne. Meus irmãos, quando nós falamos de espinho na carne, pode representar vários significados. Em outros contextos, espinho na carne representa a tribulação do corpo, o pecado, as fraquezas. Mas em outros contextos, o espinho na carne representa ataques, tribulações, não do ponto de vista de outras fraquezas, não, mas tribulações na carne, doenças e outras situações, apertos. Então, pelo que eu posso entender na palavra, Paulo está a dizer, no meu entendimento, que esse espinho na carne representa um ataque, representa uma tribulação, representa um aperto que Paulo se sentia fraco para alguma coisa. Então Paulo está a orar a Deus para que aquilo se ausentasse dele. E a Bíblia diz que Deus disse para ela: minha graça te basta. Aleluia. Veja que Paulo se autocaracteriza fraco naquele momento. Se encontrava num estado fraco. Porque Paulo está a orar, porque a situação estava a lhe incomodar. Meu irmão, qualquer situação que te incomoda, aprenda a buscar o Senhor. Aleluia. Veja que Paulo entendeu, não que aquela situação não estava na sua dimensão, mas Paulo estava a orar e aquilo prevalecia. Até que veio a resposta de Deus: a minha graça te basta. Veja que a graça de Deus, ou na graça de Deus, tem uma revelação muito profunda para o entendimento do homem. Na graça de Deus, tem uma revelação muito profunda para o sustento do homem. Na graça de Deus, tem uma revelação profunda para a proteção do ser humano. O que é graça? Graça é favor de Deus. E na graça de Deus está a proteção de Jesus Cristo para a vida do crente. Na graça de Deus estão as riquezas de Cristo para a vida do crente. Na graça de Deus está o conhecimento de Deus para que o ser humano em Cristo Jesus conheça quem é Ele verdadeiramente pela palavra. Então Deus está a dizer a Paulo: a minha graça te basta. Quer dizer, quando você usar o conhecimento que a graça te disponibilizou, quando você usar o conhecimento que a graça revelou para você, não há espinho na carne que vai prevalecer sobre você. Não há espinho na carne que vai prevalecer sobre a tua vida, por causa da revelação da graça de Deus. Porque na graça de Deus conhecemos quem somos nós pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Faça da tua fraqueza a tua força. Sempre que você se encontrar fraco, lembra do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus te faz entender que o teu espírito recebeu força e não fraqueza.
Diga comigo, mente. Diga mente. Toda derrota que o ser humano alcança é por não usar a mente. Quando você não trabalha com a mente, você se entende como um lixo. Aleluia. Quando você não trabalha com a mente, você se entende como um sem ninguém. Muitas vezes, quando você não lê, você acredita em tudo aquilo que te falam, porque você não lê. Então você é convencido pelas palavras. Amém? Às vezes você não quer, mas a realidade do teu cérebro não pode evocar nada que não entrou. Para evocar, para tirar alguma coisa, é necessário primeiro colocar. Então o cérebro está vazio e você não consegue se defender mediante um assunto. Aleluia! Então o teu cérebro é obrigado a aceitar aquilo, porque você não estudou sobre aquilo, você não leu sobre aquilo, você não se atualizou sobre aquilo. Faça das tuas fraquezas a tua força. Quando você está em fraqueza, as coisas estão a te passar, você está a perder. Você precisa acreditar no perdão de Deus. Você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz por nós. Eu não sou, meus irmãos, apologista ao pecado ou ao erro, mas a nossa geração cristã no mundo acredita mais no poder do pecado, acredita mais no poder da maldição do que no poder da cruz. E até nos púlpitos encontramos pastores, pregadores, a trazerem a mensagem chamada a mensagem do medo, para que as pessoas sintam medo. Fazemos maior referência sobre o poder de Satanás, fazemos maior referência sobre o poder do diabo e as maldições, mas não trazemos a revelação da cruz de Cristo, do que a cruz de Cristo fez. Meu irmão, quando Cristo morreu na cruz, Ele arrancou toda a maldição, feitiço, macumba, praga, bruxaria sobre a tua vida. Você não é escravo de Satanás. Amém. Você não é fraco. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Você não nasceu para ser escravo de Satanás. Você não nasceu para ser miserável. Você é um homem e uma mulher de Deus em Cristo Jesus. Faça da tua fraqueza a tua força. Não aceita que a tua vida conheça fraqueza. Aleluia! Se você cair, levanta. Fala, Senhor, me perdoa. Se você errar, levanta. Não erra mais. Avança, olha para a palavra, aquilo que Deus fez para você. Porque a visão do diabo é mesmo destruir. A forma como o diabo trabalha é mesmo para destruir. Aleluia. Se Deus permitiu que você estivesse em pé, ou que estás em pé, é porque a propósito aí você tem que ser inteligente. Acelera as coisas, amém? Acelera as coisas. Meus irmãos, há pessoas nesse lugar que começaram a pregar há um tempo. Há pessoas nesse lugar que começaram a batalhar há algum tempo. Há pessoas nesse lugar, enfim, não desperdice o dom que Deus te deu. Trabalha com o dom que Deus te deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ei, faça das tuas fraquezas a tua força para alcançar aquilo que você deseja ou aquilo que você projetou. Porque a graça de Deus, ou na graça de Deus, há o conhecimento de Deus para você. Veja que a mulher do fluxo de sangue me chama a atenção, porque ela estava, na verdade, fraca. Era muita perda de sangue por causa da hemorragia. Mas a Bíblia diz que ela
vai pegar na obra de Jesus e ser curada. Ela foi e tocou. Veja, eu acredito que aquela mulher se rastejou, mas andar conforme ela não andou. Alguma debilidade no andamento ela teve. E a Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus, até que o Espírito de Jesus lhe detectou. O teu Espírito detecta a coisa. Aleluia. Teu Espírito detecta a coisa. E eu vou lhe dizer claramente como é que o teu Espírito detecta a coisa. Já aconteceu comigo, e a irmã Jéssica em tempos também testemunhou aqui. Já aconteceu que eu estou a andar e eu já senti que o meu Espírito foi primeiro. Não pega no posto, senão vou apanhar este carro. Eu estou a andar, mas parece que o meu Espírito saiu e foi primeiro, já pegou no posto, já mostrou que se eu pegar vai ser assim, aleluia. É algo rápido. Então você não pega, amém? O Espírito decretou. Quando alguém pegar para não explicar, você fala, uau. E você de repente está a andar e você vê, não, isso vai acontecer assim, aquilo vai acontecer assim. Você quando marca passo, tudo acontece. E Deus só vai te mostrar que você tem que marcar um passo lento, porque aquele carro vai chocar com aquele, porque aquele vai vir assim, enfim. Detectar as coisas. O Espírito que nós temos é um Espírito excelente. Agora, Deus chama a atenção ao povo de Deus que precisamos trabalhar com a mente. A mente deve ser trabalhada. Enxertamento da palavra. Irmãos, crente que não vem na igreja, você não gosta de Deus, eu costumo desconfiar. Porque na igreja tem palavra. Você ouve a palavra. Você recebe a palavra. Mas eu me pergunto, as pessoas não estão cansados de serem pobres, miseráveis, o diabo toda hora atormentar a sua vida, maldição familiar. As pessoas não estão cansadas disso. A sua palavra pode te livrar. E a palavra que nós estamos a fugir. É a palavra que nós estamos a deixar. As pessoas podem ir no quimbandeiro, podem ir no feiticeiro, nunca terão livramento. O maior libertador é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em João 8,36: se vós o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da condenação, livre do diabo, livre de todo o mal. Esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, faça da tua fraqueza a tua força. Há pessoas que fazem confissão negativas. Há pessoas que confessam negativamente. Não. Por causa da sua realidade, estão habituados numa realidade má. Dizem, não, aquilo nunca vou alcançar. Nunca. Aleluia. Meus irmãos, eu estou muito revoltado em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito revoltado em nome de Jesus. Eu estou a dizer aos irmãos que esquecem das tuas fraquezas, amém? Vai na força da palavra, aleluia. Esquece ainda a tua fraqueza, esquece ainda. Se levanta e olha para a palavra. Se tem pessoa aqui que bebeu capuca, bebeu no cálice, bebeu. Bom, mas eu não quero saber. Esquece ainda. Vai na palavra de Deus, amém? A pastor vai pregar como tu a pregar, mesmo não tu a pregar. Esquece ainda, vai ainda na Bíblia, se renova, olha para a palavra. Porque quando você olha só nas tuas fraquezas, nas tuas debilidades, nos teus vícios, você nunca vai superar, porque vai ver que ele é maior. Você quando olha para as tuas fraquezas, vai pensando que as tuas fraquezas são maiores. Olha para a palavra, crê na redenção e avança. E quando você se tornar maduro, você vai ver, não, aquilo já não pode chegar até a ti. Você está maduro agora, aleluia. Você está avançando agora, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse mundo é rápido, diga rápido. Esse mundo é urgente, aleluia. Se você está brincando de viver, amanhã vai morrer, vamos te enterrar. Não faça isso. Vive a palavra de Deus. Vive a realidade do Espírito de Deus. Você nasceu para brilhar.
Você nasceu para vencer e Deus está contigo. Deus está com você. Faça hoje, aleluia. Chegou um tempo da minha vida, meu irmão, aquilo não era mesmo Satanás, não era obra de Deus. Era obra do diabo, era muita oração para trabalhar nada. Era muita oração para trabalhar. Um dia disse, não é amanhã mesmo hoje. Levantei e comecei a procurar trabalho. Eu fui parar longe. No Benfica, eu fui parar longe. Eu percebi que a determinação, Papai Alberto, é a maior arma que você precisa. Determinação. Hoje é hoje. Lelô, exalelô. Aleluia. É hoje. É o fogo que ele sabe. No meu espírito já não estou a ver outra coisa. Eu estou a ver que é hoje. Determinação. Porque você vê, aquilo é a mesma obra do diabo. Você vê na. Você está aí trazendo documento numa empresa, tipo, já sabe que não vão te aceitar. Conforme o diabo trabalha em África, mano. Mas não exaltamos o diabo é pequeno, amém? Não tem jeito, até não fala só o nome dele, amém? Não fala só o nome dele, até. Determinação é tudo que você precisa. Determinação. Quando você está determinado, acabou. Antes do casamento, eu sentia que tinha que sair da casa dos meus pais. Era um incômodo espiritual, não estava aguentado. Depois faz da Covid. Eu tinha que sair. Deus estava a me apertar, eu tinha mesmo que sair. E eu já estava a confessar outra palavra que não é de Deus. Por isso é que Deus me deu aquela mensagem sobre falar a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 9 a 10. Romanos 10, 9 a 10. Somente a palavra, não fala outra coisa. Só fala a palavra. Eu sentia no meu espírito que era o tempo. Já tens que sair. Eu estou a sentir aperto. E depois eu percebi que já não era responsabilidade de Deus. Era minha responsabilidade determinar alguma coisa. Porque eu sentia, não, já não pode estar, tem que sair, sai. Eu sentia aperto, mas não entendia. Mas era o meu espírito a me fazer confusão, sai. Porque em cada banda tem surpresas diferentes de Deus. Em cada lugar tem surpresas diferentes. Em cada lugar tem bênçãos diferentes. Amém. Em cada lugar tem entendimento diferente, porque muitas vezes a localização geográfica também é uma estratégia de revelação. É um lugar para receber revelação. A Bíblia diz que Deus não queria falar com Jeremias na casa de Jeremias. Deus queria contar revelação na casa do oleiro. Então Deus aparece a Jeremias e vai na casa do oleiro. Por que não falar aqui? Se Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que quando Jeremias vai na casa do oleiro, só lá Deus começou a lhe revelar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Deus é tão louco em revelação que não se brinca. Quando Deus chama Oséias, disse: mata como a prostituta. Eu acredito que Oséias disse: não, Deus, o Senhor não está bem não, porque ali onde eu vou é para se matar. Não, vai e mata como a prostituta. Só que Deus tinha propósito para com Israel em juntar Oséias com a prostituta. Na verdade, o casamento de Oséias era um casamento simbólico, porque Deus estava mostrando o estado de Israel. Só depois de Oséias se juntar com aquela mulher, Deus começou a falar com Israel. Em cada filho que Oséias tivesse, Loro-Amá e outros, representavam o estado de Israel. Aleluia! Eu quero dizer à igreja, meus irmãos, muitas vezes numa banda tem uma novidade, noutra banda tem outra novidade, noutra banda tem outra novidade. Há coisas que eu não vi na casa dos meus pais, mas vejo na minha casa. Há coisas que eu não tive na casa dos meus pais, mas tenho na...
Não, eu estou a dizer, meus irmãos, que passemos para outra banda. Porque em cada banda há surpresa, em cada banda há revelação. Mas saia com direção, aleluia. A graça de Deus tem poder. Então faça da tua fraqueza a tua força. Porque fraqueza, vou usar uma expressão que o mundo até diz, fraqueza é um mambo malai. O vernáculo angolano, amém? Fraqueza é um mambo malai. Faça essa expressão, vernáculo angolano. Por que, meus irmãos? Porque quando você olha para as tuas fraquezas, você não é ninguém. Você não vai fazer nada. Você vai ficar no caminho. Aleluia. Você vai ficar no caminho. Por isso é que Jesus morreu. Para você reconhecer a força que há no teu espírito. Você é um gigante. Você é um gigante. Você tem tudo para prosperar. Hoje mesmo faça uma declaração. Esqueça. Hoje Deus te deu um dia novo. É para você esquecer o que passou e começar a fazer agora. Eu vou terminar a mensagem. Uma vez Deus chega para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, se o pecador se arrepender dos seus pecados e começar a fazer a justiça, esse está salvo, não requererei o seu sangue. Mas se aquele que andou todo o tempo na justiça, quando depois começar a viver no pecado, já era. Aleluia. Então percebi que Deus não olha mais para as coisas passadas. Deus olha para a tua decisão boa no presente, segundo a palavra. Irmãos, nós precisamos pregar a essência do Evangelho. Você sabe que pecado não é bom, não é de Deus, não vai te levar no céu. Mas eu não posso vir te pregar aqui o Evangelho de Deus para você começar a temer e esquecer a cruz de Cristo. Não, não é certo isso, não é de Deus. Eu quero mostrar à igreja, meus irmãos, que vale a pena olhar para a palavra. Transforma as tuas fraquezas em força. Anda como gigante. Levanta a tua cabeça. Levanta o teu peito. Você não é qualquer pessoa. Começa a orar. A oração vai te dar muito poder. A oração vai abrir caminhos. A oração vai te levar onde você não imagina. Irmãos, não era muita coisa. Eu só ficava aqui nessa igreja antes de estar assim. Eu só ficava aqui a orar aqui dentro. Eu ficava aqui a orar. Eu acredito que as coisas que conquistei podem não ser muitas ainda, mas são frutos de eu estar aqui a orar. Irmãos, há coisas que vou conquistar que já orei. Eu ficava a orar aqui. Aqui nessa igreja eu vi demônios, espíritos a saírem dos meus caminhos, a fugirem. Oração tem um grande poder. As barreiras não podem prevalecer na tua vida. Você é um gigante. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se aquele espinho representava a barreira para a vida de Paulo, Paulo entendeu orar a Deus. E Deus lhe falou da graça. Ele só precisava se refugiar na graça. Porque a graça faria tudo por Paulo. Paulo só precisava pegar o entendimento da graça e saber que aquele espinho não lhe faria nenhum mal, porque ele é filho de Deus. Aleluia. Você está se colocando em pé em nome de Jesus. Você está se colocando em pé em nome de Jesus. Alguém está orando em nome de Jesus. Você está fazendo uma declaração em nome de Jesus. Você está fazendo uma declaração em nome de Jesus.